Só vou chamar aqui algumas pessoas. Deixa só o sinal pegar direitinho e apareça pronto. Eu chamei o Roberto já. Já te chamei, Miriam? Já te chamei? Bom, a gente vai começar essa live. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Pronto, direitinho. E vou colocar aqui embaixo. Bem próximo aqui. Tá bom assim. Opa. Acho que aí tá bom agora. Agora só falta o que é. Falar pro Roberto chamar o Carlos do 522. Vou mostrar aqui um pouquinho. Acho que assim tá bom. Tá bom aí, Miriam? Vamos ver. Eu acho que tá bom, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui pra mim. Opa, aí. Isso. Muito bom. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Peraí. Ah, o Roberto tá aí. A Miriam também tá aí. Fala pra mim se o som tá bom, se a imagem tá boa, por favor, gente. Que eu não consigo... Eu tô do outro lado do celular. Tá bom, Miriam? Responde aí o som e também a imagem. Ah, muito obrigado. Bom, nós vamos começar essa live de hoje. Demorei um pouquinho, estava lá no meu serviço, no meu trabalho, não é? E nós vamos aprender algo interessante e algo profundo sobre o famoso Salmo 23. Aqui, ó, Tehillim 23 em hebraico, que quer dizer Cântico de Davi. O famoso Salmo é 23. Eu coloquei aqui em hebraico só o primeiro versículo e o quarto versículo por aí, porque é sobre esses dois versículos que nós vamos meditar essa noite. Tá bom? Esse sábado o Shabat já acabou, já passou da meia-noite. Mas eu desejo um final de semana de paz para você que me assiste, para você que me vê, tá bom? E também, depois eu quero falar sobre uma comunidade que eu visitei, muito boa, uma comunidade maravilhosa, que fica na Zona Sul de São Paulo, na Avenida do Cursino. Zona Sul de São Paulo, na Avenida do Cursino, no número 2891, é lá a igreja, não é? Do pastor Cristiano, não é? Olha, fazia muitos anos que eu não pisava dentro de uma igreja, mas ontem foi algo tremendo na igreja do pastor Cristiano. Se você tem aquela pegada da Assembleia de Deus, pentecostal, se você tem aquela pegada de libertação da Universal,
se você tem aquela pegada jovial para frente, não é? Da Renascer, Bola de Neve, olha, aqui eu não estou sendo antiético, não estou pescando um aquário de ninguém, mas se você não está contente, satisfeito, devido a tantos escândalos, pidança de dinheiro, comércio dentro da igreja, se você está orando a Deus, você que é dessas denominações, e ainda tem esperança que existe um lugar com essas características, não de pedir dinheiro, nada disso, mas de libertação, de busca, de louvor, de adoração. Gente, sabe aquela pegada daquelas igrejas americanas, aquelas igrejas black? Olha, eu convido você para estar lá. Avenida do Cursino, 2891, Igreja Comunidade Apostólica Semente da Fé. Eu acho que é isso. Eu estive lá ontem a convite do pastor Carlos, José Carlos, né? E foi maravilhoso, foi muito forte, foi tremendo o que aconteceu lá. Depois eu vou colocar aqui no Facebook as fotos, tá bom? Ô Roberto, se você puder, toca lá no 522 do José Carlos lá, do Carlos, para ele assistir junto com a abençoada esposa dele, uma mulher guerreira, uma mulher de Deus. E falar para ele também, dar um toque lá no pastor Cristiano, se estiver ainda acordado. Agradeço a Miriam, minha esposa, ao Roberto, meu irmão de fé, que Deus me deu, também meu colega de trabalho, e ao Carlos, no meu coração, no meu ver, já o José Carlos, um pastor, um homem de Deus. Bom, vamos começar essa live que está muito interessante, você não pode perder. Aliás, segura aí que eu vou pegar algo que eu ganhei, só para poder te mostrar, e vai ter muito a ver com essa live de hoje, tá bom? Cadê a mochila? Eu quero pegar. Por que eu fui buscar isso? Tá aparecendo direitinho? Deixa eu ver. Tá aparecendo. Por que eu tô... Ô, Roberto, você vai avisar ele? Manda o link do meu Facebook para ele alguma coisa. Bom, por que eu fui buscar isso aqui? Existe um irmão lá onde eu trabalho, ele é um homem muito abençoado, não é? É o argentino, ou o chileno, o Rodolfo. O Rodolfo me deu esse vidrinho de óleo aqui, mais 2 vidrinhos lá para o irmão Roberto. É um óleo consagrado, um óleo ungido. E o Salmo 23 vai falar muito sobre isso. Eu vou apagar aqui depois, eu vou fazer umas ilustrações, tá? Vocês vão entender o porquê do óleo. A importância, a profundidade espiritual do óleo sobre a ovelha. Ok? Bom, antes de começarmos, eu quero, obviamente, olha só, o Roberto, essa já é a gravata que eu fui abençoado hoje, que eu ganhei, dentre outras que você viu aí, a gravata que o pastor Carlos, José Carlos aí, ele me abençoou, gravata bonita, né? Fiquei muito feliz, muito obrigado, viu? Que a bênção de Deus seja recaia em dobro sobre a sua vida. Começando essa live no Salmo 23, ou Terrilim 23, nós começamos, eu sempre faço essa oração, tá bom? Para que Deus possa iluminar, visitar a sua casa, transformar a sua vida, entrar na sua mente, no seu espírito, nos seus parentes, na sua família, na sua prole, nos seus amigos e principalmente nos seus inimigos. Ok? Iluminando, protegendo como o bom pastor e espantando qualquer predador do campo, simbolicamente falando, de forma metafórica, qualquer situação ruim da sua vida. Ok? Oro primeiro em hebraico, depois em português, para você entender. El Shaddai Yeshid Behemet Elohim Borech
העולמות וכל היצורים חשאין ורוחניים לכל הכבוד, התפארת והגבורה הבחרות אב המשיח ישוע בשיח הזאת אני מבקש יפתחו השיח הזאת אני והממדים הרוחניים וירדו מלאכיך ויגרחו ישרחו נשמות אנשים וחיים מן הדיבוקים כבוד רשעים בשם ישוע המשיח תצאו קטע ותלכו. Eu acabei de ler em hebraico com força dessas palavras, essa oração forte para a sua vida, dessa maneira. Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro Deus, Criador dos mundos e dos seres viventes e espirituais. A Ti toda honra, glória e poder. Pai das luzes, Pai do Messias, Jesus Cristo. Nesta hora eu te peço, abram-se os portais e dimensões espirituais e desçam os teus anjos e expulsem, libertem as almas, pessoas, vidas de seus dibuques, os espíritos familiares. Aquelas energias ruins que ficam na família, na pessoa, de geração em geração. Saiam da sua casa, da sua família, da sua alma, do seu corpo, das suas propriedades, dos seus órgãos, em nome de Jesus Cristo. Espíritos maldosos, em nome de Jesus Cristo Messias, saiam agora e vão embora. Tendo feito essa oração, nós vamos agora meditar sobre este salmo aqui. Mismor ler Davi, ou seja, cântico de Davi, ok? O Salmo 23, Tehillim 23. E essa é uma oração poderosa que eu quero, com a graça de Deus, orar agora também, e que essa prece, essa reza em hebraico, ela causa um efeito poderoso na sua vida. Mas eu vou colocar o meu talit. Agora sim, vamos orar, não é? E Deus vai nos abençoar poderosamente pelo seu grande e eterno poder, ok? Essa oração, o Salmo 23, em hebraico para você. Mismor ler Davi, Adonai, Ruelo Esar, benoite descer, Yarbetzeni, Ai menuchot, Yenachalili, Nafesh Yosef, Insheni, Bimai Arlei, Tzedek Leiman Shemo, Gankielech Begei Samavet,
lo irara ki yatach imadi. Svetechach umeshentechach chemach yena samuni ta arok lefanai sulchan neget sorerai de santa Bashemen Chosi Kosi Kevayach Achtov Vach Chesed Irrifuni Kol Yemei Chayai Vishavti Beveit Adonai Leoren Yamin. Amém. Então, nós rezamos, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, hoje e por longos dias. Que todas as letras em hebraico, todas as forças, todas as energias divinas recaiam sobre a sua vida em forma de bênçãos, saúde, cura, proteção. Porque todos nós, como Davi compôs, somos ovelhas nas mãos desse grande pastor. O grande, real e verdadeiro pastor de nossas almas, de nosso espírito, de nossa vida, Yeshua HaMashiach. Ok? Presta bem atenção. Mismor le Davi, cântico de Davi. Salmo 23, Tehilim 23. Yud Re Vav Re. Não se pronuncia o nome, é lógico, mas Adonai. Adonai Roi Be Hasbe Adonai Roi Loesar Adonai Roi Rezar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos meditar primeiro nesse primeiro versículo do Tehilim 23. E é claro, vamos desmistificar algumas lendas, alguns mitos que as pessoas desenvolveram sobre esse salmo. Quando Davi compôs o Salmo 23, o Tehilim 23, ele estava, obviamente, na varanda do seu palácio, lá em cima. Porque da varanda do seu palácio, ele vislumbrava todo o Vale de Cedron. E o Vale de Cedron, no seu significado hebraico, não é? Também significa escuridão. Me dá só um minutinho que eu preciso pegar o negócio. Pronto. Aqui com a Torá já na mão é melhor, né? Ou a Taná. Olha, para você entender o Salmo 23,
não é só apenas uma reza, uma oração, não é o Senhor meu pastor e nada me faltará. E muitas pessoas se enganam porque acham que o Salmo 23 ele foi composto por Davi ou foi dado pela inspiração divina, pela unção do Espírito Santo, apenas como um salmo para ser lido quando o corpo de uma pessoa está descendo à sepultura. Gan ki eler samavet, lo irana kiatar mastivitha, o mishantecha chemach yanach muni, ou seja, ainda que eu andasse pelo vale, vale, mavet, tzá, quer dizer, escuridão, e mavet, morte, ou sombra. Já vou explicar sobre isso. Então, quando se lê essa parte, a mente é... Oh, meu Deus! A imaginação lúdica. Posso, sem ofender, a mente infantil do público cristão, evangélico. Imagina que a pessoa acabou de morrer e ela está caminhando para um vale escuro, onde está cheio de perigos, de almas escuras, onde está cheio de demônios, de rabo e chifre, aquela coisa toda. E a morte é um monstro horroroso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi está compondo isso pelo Espírito Santo, mas ele não está imaginando isso que você cristão, isso que você crente, você evangélico, imaginou a vida inteira. Presta bem atenção nesses dados que eu vou te passar. Vamos lá. O caminho do vale da sombra e da morte inicia entre dois montes, ou seja, o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, ok? O Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Presta bem atenção agora, né? O Monte de Jerusalém é onde está o Monte Moriá, é onde está aquela pedra dourada, né? A cúpula dourada, né? Aquela cúpula redonda de Axalá, ou seja, onde ele pertence aos muçulmanos, mesmo estando na esplanada do templo. Eu vou apagar aqui o que eu desenhei e o que eu escrevi e vou já dar uma ideia na sua imaginação aí, tá bom? Hoje vai ter uns desenhinhos aqui, legal. Ai. Deixa eu ver aqui, eu acho que isso aqui tá bom. Isso aqui também tá bom. Então vamos lá, pessoal. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, Yeshua, pastor. Nós, os fiéis, como ovelhas. Correto? O Senhor é nosso pastor. Deixa eu ver se está pegando aqui direitinho. Fabrício Fernandes. O ser espiritual que virou maligno existe? Meu irmão, se você pegar aí, Fabrício, se você pegar aí no meu canal do YouTube, você vai ver o tal ser espiritual que virou maligno.
a gente precisa entender o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, quando fala de Tiro, de Ciro, que são reis, são homens. Não se trata de um ser real, que era lá da luz e virou maligno. Isso é uma composição poética do mundo hebraico. Como eu já ensinei, o mundo hebraico, Satanás, esse ser aqui, ó, que vocês estão imaginando aí, não é que está na cabeça de vocês, ó, chifre e tal, essas coisas aqui, ok? Vamos supor assim, né? Ixi, que capeta mais orelhudo é esse que eu fiz aqui, ó. Esse ser aqui, ó, esse ser aqui, ele só existe na cabeça da teologia cristã a partir dos livros aí de Enoque, o livro apócrifo de Enoque e também de um profeta persa chamado Zoroastro ou Zaratustra. Zaratustra que trouxe essa ideia de Satanás, não é? De Satanás, ok? De diabo, essas coisas, tá bom? Por quê? Porque no mundo hebraico existe essa palavra aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, Fabrício? Ó. Hassatan. O que é Hassatan no mundo hebraico? Hassatan nada mais é do que uma inclinação, tá bom? É uma inclinação para o mal. É uma inclinação para o mal, ok? É o adversário. É o adversário. É o adversário. É o acusador. 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 Tá bom? Essa é a ideia tradicional do mundo hebraico. Nunca se ouviu falar em Satanás, em diabo, em demônio no mundo hebraico. Mas isso veio a existir, veio a ser incorporado pós-exílico. Porque antes de Moisés, né, antes de eles irem para o Egito, ninguém tinha ideia de Satanás, de demônio. Isso foi um empréstimo, foi influenciado pelas culturas pagãs, e deuses, demônios, diabos do Egito, da Babilônia, dos medos e persas, dos suméricos, dos gregos e dos romanos. Porque o povo de Deus aprendeu a lidar só com Deus. A comunhão e contato era só com o eterno. Nada de diabo e de Satanás. Agora aí, as incorporações depois, os acréscimos, as adulterações, as influências, medos e medos, não é? Foi influenciando o povo de Israel até chegar nessa figura aí. Então, quando alguém se coloca contra você, Fabrício, quando alguém desenvolve um ódio, uma raiva, ela se torna o seu Satã, o seu adversário. Quando alguém te acusa, é essa energia, esse espírito. Isso está dentro de cada ser humano. Não é um ser que existe, que Deus criou ele. Tá bom? Existem alguns rabinos aí, que no YouTube fala de anjos, demônio mais forte. Isso tudo é só blé, 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 só para poder, blá, 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 para ganhar sua visualização, monetização, essas coisas. A verdade ninguém quer falar. Você acha que Pedro, o apóstolo, estava endemoniado quando ele se colocou ali na posição de Yeshua, de Jesus, quando Jesus estava dizendo, olha, o Filho do Homem será traído, vai ser entregue aos soldados do templo, e depois vai ser acusado, vai ser julgado, e vai ser chicoteado, crucificado e morto. Mas eu quero que vocês entendam que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. O que foi que Pedro disse? Pedro disse, não, Senhor, imagina, eu não vou permitir que isso aconteça, eu não vou deixar que isso aconteça, o Senhor é o meu Senhor, que isso? Não, o Senhor é o Filho de Deus, não, eu não vou deixar isso acontecer. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque a você não convém conhecer os mistérios, as coisas ocultas, a predestinação, os planos das instâncias maiores do meu Pai do reino de Deus. Pedro estava endemoniado, Pedro estava possuído por Satanás, como muitos evangélicos afirmam categoricamente, por desconhecerem o hebraico, por desconhecerem a palavra Hassatan, por desconhecerem essa energia. Eles afirmam que sim, mas a verdade é que Pedro não estava endemoniado. Satanás não usou a boca de Pedro. Aqueles que são de Deus, diz as Escrituras, o maligno não toca. Se Pedro era de Deus, como que
que Satanás ia tocar nele? Se Pedro estava junto com o Filho de Deus, como que Satanás ia tocar nele? Ainda nós vimos alguns absurdos de uns teólogos como o Dr. Rodrigo Silva, que afirma no YouTube, podcast, que Jesus, após a sua tentação, estava tão fraco, que Satanás pegou o Filho de Deus no colo e levou para o pináculo do templo, levou para o despenhadeiro da montanha. Que ideia mais esdrúxula é essa? Se aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Como que Jesus fica fraco, o diabo pega ele? Isso é a coisa mais imbecil, mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Não tem cabimento. Ok? Então, não existe essa história de que um anjo de luz virou um anjo das trevas, virou o demônio, virou o diabo. Nada disso. Eu tenho trazido para vocês um ensinamento hebraico chamado Dibukins. São os Dibuks. Agora, o mundo hebraico entende sim. E ora, em meados de um século VI ou século, acho que IX, na Europa, eles entenderam isso. Que o que nós chamamos de demônios são espíritos de antepassados. Sabe aquela história? Doença congênita? Sabe aquela história das maldições da família? Sabe aquela história de que o pai fez isso, o filho também está fazendo? Aquela história dos trejeitos, dos costumes? Aquela história de herdar as coisas ruins de antepassados? É mais ou menos isso para você entender. Os Dibuks são espíritos sim, mas não são de diabo, demônio, rabi-chifre que veio do inferno. Mas são de antepassados que atuam na família, são tão trevosos que eles não conseguiram a graça, o amor, a misericórdia e não conseguiram subir para o eterno. Não conseguiram subir como almas abençoadas. Porque desencarnaram, saíram dessa vida com ódio, com raiva, com vingança, com seus vícios, não tem mais o corpo, é uma raiva terrível, então eles querem agora encostar naquele que fuma, naquele que bebe, naquele que usa droga, naquele que se prostitui, naquele que trai a esposa, e assim vai por diante. Mas a igreja, muito safa, com seus preconceitos, intolerâncias étnicas e religiosas, vai jogar a culpa na pombagira, nisso, naquilo outro. Mas, bom, espero ter respondido. E esse não é o foco agora da mensagem. Voltando aqui, Jesus e Yeshua é o pastor. Eu não consigo ver vocês porque o telefone está virado ao contrário, tá? Não estou na frente do telefone aqui do celular. Deixa eu ver. Eu não consigo ver, mas vamos lá. Yeshua, Jesus, o pastor. Os fiéis, as ovelhas. Eu vou fazer um desenho aqui meio... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma ovelhinha bonitinha. Deixa eu ver aqui. Uma ovelhinha aqui bonitinha. Vamos ver aqui. Só uma ilustração, de ovelha e tal. Vamos ver aqui, ó. Uma ovelhinha aqui assim, Sei lá como que é uma ovelha, se é assim. Vamos supor, isso aqui é uma ovelha, tá? Uma ovelhinha, ok? Olha aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma ovelhinha, tá? Só um exemplo aqui. Quando o Davi, na sua composição, ele diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que está dizendo isso aqui? Porque o óleo, as ovelhas, quando saíam para o campo, elas eram atacadas por moscas. Essas moscas pegavam nos seus olhos aqui, também nas suas orelhas, dentro das orelhas da ovelha, e também no focinho das ovelhas. As moscas vinham de monte aqui. As moscas faziam isso aqui em grupo, em enxame, como se fosse de abelha, e vinham em todas as ovelhas. A ovelha não conseguia enxergar, a ovelha não conseguia ouvir o pastor, a ovelha não conseguia nem respirar direito, então ela se atrapalhava, caía nas pedras, e assim esse enxame de moscas matava a ovelha, consumia a ovelha, sugava o sangue da ovelha. Ok? Por isso que quando Davi ele fala: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Davi, na verdade, ele está se colocando
no lugar, ele está se colocando no lugar da ovelha, ok? No lugar da ovelhinha, tá bom? Como assim? Dessa maneira aqui, ó. O óleo era derramado nas mãos e esse óleo era passado em toda a orelha da ovelha, também ao redor dos olhos, nos olhos e também em todo o focinho da ovelha. O pastor passava o óleo, derramava o óleo sobre a ovelha, porque esse óleo era um óleo especial, ok? E esse óleo especial, ele espantava todas as moscas, né? Espantava as moscas para longe, ok? As moscas, elas iam embora. E assim a ovelha podia pastar, ouvir bem o seu pastor, enxergar bem, cheirar e poder comer lá as suas pastagens. Mas, trazendo essa aplicação para os nossos dias de hoje, não é? Como que a gente pode entender, oh meu Deus, aqui. Como que a gente pode entender hoje então, essa primeira parte? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é? Deitar-me e fazer verdes pastos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha só que coisa interessante. Ovelha somos nós, não é? Ovelha somos nós, não é? Aqui, ó. Opa. A ovelha aqui somos nós, não é? Pronto, aqui, ó. A ovelha aqui somos nós. Beleza? O óleo é o que é o óleo? O óleo é o Espírito Santo. O óleo é o Espírito Santo. Espírito Santo. O pasto, não é? Pasto verde é a palavra, que é alimento, é a palavra. E as moscas, sabe o que são as moscas? São religiosos, são doutrinas de homens, são usos e costumes, são também religiões, não é? São também os ismos, teologias, não é? Crendices, rituais, todas essas coisas. Nós como ovelhas hoje, precisamos seguir um pastor, o sumo pastor, Yeshua, Jesus Cristo. E o Brit Hadashah, o Evangelho, as boas novas do Evangelho, o Evangelho em grego, né? Aquilo que Jesus ensinou. Ele combateu muito a doutrina dos homens, combateu muito os usos e os costumes, né? As cargas, as proibições, as coisas exageradas dos fariseus, não é? Ali aplicando a lei, mas de forma bem severa, não é? Quase que insuportável. Então, quantas ovelhas hoje, sem querer ofender, não vivem a plenitude do Evangelho? Uma coisa é libertinagem, outra coisa é ser livre, liberdade. Não pode confundir as coisas. Libertinagem é safadeza. Libertinagem é falta de pudor, de respeito, de ética com o sagrado, o seu corpo. Libertinagem é se render, se dar a todo tipo de promiscuidade, todo tipo de coisas que não convém com o corpo envolvendo o sexo. Liberdade é outra coisa. Liberdade é o estado de estar livre, não é ser mais escravo, chicoteado, algemado,
preso, acorrentado, encarcerado em gaiolas da religião, ok? Mas, um exemplo, pessoas da Igreja Deus e Amor, são livres? Não são livres. São, cheias de moscas, de doutrinas, que o então missionário Davi Miranda colocou neles. Não pode pintar o cabelo, não pode usar saia, minifalda, não pode usar short, não pode usar chinela havaiana, que é do diabo, gravata vermelha é do diabo, não pode ter bigode nem barba, que é coisa do diabo, não pode fazer quase nada, porque tudo é do diabo, não pode ver televisão, não pode ir na praia, no clube, não pode nada, não pode tomar Coca-Cola. Isso são doutrinas de homens. São moscas que atrapalham o crente, a ovelha, de enxergar Jesus. A ovelha só enxerga ele. Só enxerga o Edir Macedo. Só enxerga o líder, mas não enxerga o Supremo, o Eterno, Jesus. Então, essas doutrinas são como as moscas na cabeça do crente. Entendeu? O crente não sabe para onde vai. Ele vai ficar fanático, ele vai ficar doente. Fanático, ele vai ficar bitolado, ele vai ficar sistemático, chato, tudo para ele é pecado, o clube é pecado, a praia é pecado, a mulher não pode pintar o cabelo, alisar o cabelo, não pode se maquiar, que tudo é pecado. Ela tem que ficar que nem uma tchaca, ficar que nem um ogro, que nem um chueque, cabeluda, feia, com a perna cabeluda, sovaco cabeludo, horrorosa. Isso são moscas que sugam a alma da pessoa, sugam a vida, o sangue, né? O direito de viver feliz aqui nesse mundo. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, tá? Isso são as moscas que atrapalham. Religiosidade extrema, doutrinas, usos e costumes, religiões, teologias, como a teologia da prosperidade, né? Crendices, rituais e lendas que vão jogando na cabeça. São moscas que ficam ali, na mente. Eu não posso isso, não posso fazer aquilo, não. A igreja proíbe, não. Se o irmão vê, o fiscal da igreja vê. Ah, meu Deus, só eu estou salvo, meu Deus, todo mundo vai para o inferno. São moscas. Elas não vivem na proteção do verdadeiro pastor. Ok? Essa parte deu para entender. Por isso que é importante as pessoas receberem isso daqui, o óleo, porque o óleo é como se fosse um protetor solar. O óleo é como se fosse o repelente espiritual do crente. Porque o óleo, vamos desenhar de novo. Meu Deus, eu jogo para você. Que o óleo, o verdadeiro óleo, vai ser isso aqui, gente. Deixa eu ver quanto é que tá a bateria aqui, tá? Porque eu não tô carregando ele. Vamos ver. Opa. Tá bom ainda. O óleo vai ser isso aqui, Vou fazer um desenho aqui. Vamos supor que isso aqui é o meu amigo Roberto. Tá aí assistindo a live. Olha, isso aqui é meu amigo Roberto. Roberto tá assistindo a live, né, Roberto? Roberto tem uma barba assim. Assim, Vamos supor que isso aqui é o Roberto, tá? Esse aqui é o Roberto. Sobrancelha, cabelinho assim. Então, o óleo, esse óleo aqui, no mundo espiritual, ele é o óleo que vai blindar. Ele vai blindar a pessoa, sabe? É um campo magnético espiritual. Ele vai blindar a pessoa, sabe? É uma unção de luz que a pessoa recebe, ok? É uma unção de luz que o ouvido dela está protegido contra fofoca, palavras
palavras de baixo calão, não é? Mentiras, falso evangelho, doutrinas de homens, de novo, doutrinas de homens, ok? E ela, né, é protegido também aqui, ó, no nariz, a ovelha. Nós somos protegidos também aqui, né? Nós não vamos meter o nariz, não vai vir mosca, não vai vir palavras, não vai vir essas doutrinas do nosso, nós não vamos aspirar um ar contaminado, um ar poluído, um ar sujo, um ar cheio de moscas, cheio dessas porcarias de religiões que só escravizam as pessoas, só judiam as pessoas, só tiram o dinheiro das pessoas, tiram a alma, tiram a essência da pessoa. Nós vamos passar a respirar, sabe o quê? Apenas o ruá. O ruá. O sopro de Deus, né? O sopro que Deus soprou, o sopro de vida em nós, ok? Nós vamos ficar respirando os anúncios, né? O oxigênio nosso é o oxigênio espiritual. Só no Evangelho, só no amor, na misericórdia, só no caminho santo, no caminho certo de Jesus. E não no caminho que ele acha que ele pensa. Né? Não no caminho do medo, no caminho da chantagem, da coação. Se você não viver na igreja, você é um desviado, você vai para o inferno. Não, não é assim que funciona. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ó, e a nossa visão também não será prejudicada com esse óleo que vem do céu, que é a unção de Deus, que é o conhecimento de Deus, ok? Que é o óleo do Espírito Santo. Você entendeu essa parte? Beleza. Né? Agora nós vamos passar para uma outra parte do Salmo 23 que eu acho muito importante. Eu vou apagar aqui. Aqui, ó. Entendeu? Por que é importante ter o óleo do Espírito Santo e não o óleo, né, vendido na igreja, e não o óleo que os caras jogam um valor lá para você comprar? Não é esse óleo, não. Agora vamos voltar aqui. Ó, muito bem. O caminho para o Vale da Sombra da Morte inicia entre dois montes. Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Ok? Vamos entender agora o que é o Vale da Sombra da Morte. Aqui em cima eu tenho um exemplo, tá? A cidade de Jerusalém, tal, a cúpula dourada. Vamos supor que aqui era o templo, tá? O templo aqui e tal, vamos supor. Então aqui está a cidade de Jerusalém, ok? E aqui do outro lado nós temos um Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras, só para você entender, tá? Nesse meio aqui, nós temos isso aqui. O Vale de Cedron. Isso aqui vai cair lá no Mar Morto, tá bom? O Vale de Cedron aqui. O que você não entende é que o rei Davi, no palácio dele, vamos supor, aqui em cima, aqui, o palácio do rei Davi aqui, ele contemplava todo o vale, ok? Havia aqui uma depressão, tá? Uma depressão, né? A cidade de Jerusalém e aqui o Monte das Oliveiras e o vale aqui no meio, beleza? Esse vale aqui é chamado Vale de Cedron, ok? O Vale de Cedron, na verdade, né, ele tem um outro significado em hebraico, ok? O Vale de Cedron tem um outro significado em hebraico, mas eu vou deixar para falar isso lá para o final, beleza? Vamos lá. O que acontece? O Vale de Cedron significa Vale do Rei. Vale do Rei. Ok? Ele tem 32 quilômetros até o Mar Morto. E ele é uma descida espiritual. Começa na Cidade Santa, aqui, Jerusalém. Aqui, ó, Jerusalém, não é? E ele vai ladeando o Muro da Lamentação, passando por cidades amaldiçoadas, não é?
como Sodoma e Gomorra, não é? E o que é mais importante é agora você vai ficar de boca aberta, no Vale do Rei, no Vale de Cedron, existe aqui, nesse buraco aqui, nesse caminho que vai descender 32 quilômetros aqui, ó, quem foi lá um dia sabe, 32 quilômetros, aqui tem um cemitério, ok? Tem um cemitério aqui, ó. Aqui é cemitério, 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 cemitério. Esse cemitério, ele vem desde aqui, da encosta do muro de Jerusalém, aqui das Lamentações, vem até aqui, ele desce e ele sobe esse cemitério, ele passa pelo vale e ele sobe aqui, esse cemitério, tá bom? Esse cemitério tem mais de 150 mil pessoas enterradas nele. E ele está ativo até hoje, ok? Então, Vale da Morte, ok? Mavet, morte em hebraico. Cemitério com mais de 150 mil pessoas. Cemitério tem mais de 3 ou 4 mil anos. 150 mil pessoas sepultadas aqui. E Davi olha daqui e vê o vale do Rei. E conforme a depressão, a luz do sol, ela não bate aqui durante o dia. Ok? Vai apertando, as montanhas vão apertando, né? E a outra montanha desse lado aqui também, as oliveiras e a montanha da cidade de Jerusalém, isso vai ficando escuro, uma treva, uma escuridão que é horrível. Por isso Davi vai dizer, Vale da Sombra da Morte. É escuro, você não sabe qual é o predador que está ali, se tem uma serpente, se tem, enfim, um animal que pode te matar, né? Mas nada está relacionado com o umbral, nada está relacionado com o inferno, mundo dos mortos, nada está relacionado com almas escuras, ou nada está relacionado... Oxe, cadê? Nesse Vale da Sombra da Morte, não tem nada, é Vale da Sombra da Morte, porque é um vale, né? Um caminho de 32 quilômetros, cercado, ok? Por duas montanhas, né? Cercado aqui, ó, por duas montanhas, aqui o vale, só que aqui não tem nada a ver com isso aqui, ó. Ó, tem nada a ver com morte, não é? Com morte, aquela coisa toda, com uma foice te esperando, não tem nada a ver com um demônio, né? De chifre esperando você aqui, com um tridente na mão, nada a ver. Papagaiada, mitologia e lenda. Davi, ele foi criado no campo e as suas composições são inspiradas na natureza. Então, a inspiração de Davi foi nada mais, nada menos, é o Vale da Sombra da Morte. Por que Vale da Morte? Também, porque nesse vale aqui, não é? Onde tem essas montanhas, de novo, nesse vale aqui, né? O Vale de Cedron, que também significa sombra, esse vale também tem vários túmulos, como de Absalão, não é? Como túmulo também de Salomão, ok? Salomão, ó. Túmulo também de Zacarias, ó. Zacarias, fora aquele cemitério lá de 150 mil mortos lá. E ele é um lugar escuro pra caramba, escuro, trevoso, ok? Então Davi diz, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. O medo de Davi não era medo de sombras, de demônios, de espíritos malignos, nada disso. O medo dele era medo, sabe do quê? Era medo de assaltantes, de ladrões, de assassinos e de animais peçonhentos como a serpente. Beleza? Entenderam essa parte do Salmo 23? Ok? Existe nessa leitura, quando nós vemos o Salmo 23, o Terrilim 23, versículo 4, diz:
Gankelech Bigay Tzamavet. Tzamavet. Vamos entender um pouco essa palavra aí, Tzamavet, tá bom? Cadê o giz? Tá aqui? Ah, como eu queria ter uma lousa novinha, viu, gente? É que essa lousa aqui, ela tá usada, sabe? Essa lousa aqui, ela foi jogada no lixo. Aí eu ganhei, mas ela não segura bem os giz. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Entender isso aqui, tá? Essa palavra aqui, em hebraico, ela tá transliterada, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Essa palavra aqui é Bigay. Opa, tá vendo aí, ó? A lousa tá ruim. Vou colocar assim, ó. Bigay, conforme eu escrevi. Ó, Bigay, né? Vamos lá aqui, ó. Ó, Bigay. Esse Bigay aqui, ele significa vale, ok? Vale. E é Bigay Tzamavet. Essa palavra, na verdade, lá está escrito assim, ó. Na transliteração, está escrito assim, tá vendo? Ó, gay, ou melhor, perdão, gente. Está escrito assim, ó. Bigay, Bigay Tzamavet. Bigay Tzamavet. Quando a gente separa essa palavra aqui, e a gente coloca o tsa, aqui ó, tsa, agora mavet, a gente vai ter aqui, o tsa, na verdade significa sombra, em hebraico, sombra, ou escuridão, ok? E uma vete, a gente vai ter aqui, ó, uma vete vai ser morte, tá bom? Em hebraico, morte, tá bom? Então, Bigay Tzamavet, conforme está escrito, Gankelech Bigay Tzamavet, né? Loirará Kiatach Imadin, ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ok? O vale de, conforme eu estava falando para vocês, não é? O vale de Cedron também significa, vou tentar apagar de novo aqui, ok? O vale de Cedron também significa isso daqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, Vale de Cedron, que é o Vale do Rei, também significa isso daqui, né? Vem dessa palavra em hebraico, aqui, ó, transliterada, chamada Kidron. Essa palavra Kidron. E essa palavra Kidron, em hebraico, também, ela tem essa expressão aqui, essa palavra, esse vocábulo aqui, ó, Keder. E o Keder quer dizer escuridão. Olha isso, gente, escuridão, tá vendo? Escuridão. Por isso que é bom estudar o hebraico, para não ficar panguando aí e acreditando nisso aqui, ó. Submundo, inferno, ó, inferno, espíritos malignos, demônios, não é? Demônios, fogo, e essas coisas aqui, ó. Tá bom? Isso daqui foi criado pelo mundo persa. Foi criado por Zaratustra, com inspiração também no livro de Enoque, apócrifo, ok? Que também teve a sua inspiração nas lendas, no paganismo árabe, Deus Mazda, Deus Mal, Deus do Bem, essas coisas todas. O Senhor Deus Todo-Poderoso jamais ia criar estes seres aqui para infernizar a sua vida,
Tá bom? Então, quando você lê o Salmo 23, o Terrelim 23, Vale da Sombra da Morte, coloca na sua cabeça que não tem escuridão, não tem trevas, não tem vale, não tem morte que possa colocar medo em você, porque você está seguro nas mãos de Deus. Deus é o nosso guardador, torre de vigia. Deus não dorme, Deus é eterno, conforme está no Salmo 121, ok? Nosso Deus, ele é poderoso. Deus jamais ia criar essas criaturas em um lugar horroroso para você queimar eternamente. Mas o sistema religioso, não é? Aqui, ó, religioso, criou e desenvolveu inferno, diabo, fogo, só para colocar em você medo e pânico, e prender você na instituição e você dá o tudo para eles, senão você é ladrão. E ladrão vai para o inferno. Lembra quando o Macedinho falou? Ou dá ou desce, ou é tudo ou nada, é sim ou não. Não é assim que funciona. Gente, eu não tenho nada contra o dízimo, não. Parece que eu sou radical contra, né? Se esse dízimo fosse voltado justamente para a igreja, para os membros, para os mais necessitados, para as obras sociais, caritativas, conforme a Constituição reza, das instituições filantrópicas, mas não. Isso não acontece na prática e nem na verdade. Estamos num país corrupto, onde o poder da grana corrompe o juiz, corrompe um tribunal, corrompe um delegado, corrompe um supremo. Infelizmente é isso que acontece. Quem tem mais chora menos. Quem não tem, que se lasque. Sim ou não? É ou não é? Isso tudo é papagaiada do homem. Não tenha medo. Nem de inferno, nem de diabo, nem de fogo, porque Jeremias está escrito. Nunca passou isso pelo meu pensamento, pela minha cabeça, em criar um lugar desse. E nem ver os meus filhos queimando as crianças a Moloque. Ok? Muito bem. Então, nós vamos terminar essa live sobre o Salmo 23, não é? E você, hoje, creio que você entendeu, creio que você aprendeu, não é? Que o Salmo 23 é um salmo, é uma composição de Davi com base nas montanhas, no vale, que é lá num grande cemitério, o Vale de Cedron, não é? E que é escuro, e é só mais isso, não tem mais nada. Não tem sombra, não tem diabo, não tem pavor, não tem nada. Tire da sua cabeça que quando você morrer, ou algum parente seu morreu, ele foi levado por um vale escuro e cheio de coisas. Tira. Entenda que muitas vezes não, entenda que a morte é necessária. Você já imaginou se ninguém morresse no mundo? E aí? Como seria o mundo, hein? Enfrentando um Hitler eterno aqui no mundo. Nazistas eternos aqui no mundo. Um Nero da vida eterno aqui no mundo. Hã? Como seria se os homens mais horríveis do mundo não tivessem morrido? Como seria Saddam Hussein vivo até hoje? Osama Bin Laden vivo até hoje? Como seria o mundo? Parou para imaginar? Está entendendo porque a morte é necessária? E as pessoas boas, cansadas já, que têm que ir embora e descansar, partir para a pátria espiritual. Está entendendo? A morte não é esse horror, essa coisa horrível.
Há uma composição de Davi que diz que a morte é como um incenso suave às narinas de Deus. Vamos parar de ter medo, parar de ser covarde, parar de ser infantil. Vamos encarar as nossas próprias sombras, os nossos próprios daimons, os demônios, os pensamentos, as energias e os sentimentos? Que tal você expulsar os males de dentro do seu coração? Quando Yeshua, Jesus, vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer assim para os fariseus, olha, Yeshua está dizendo assim, ó, de onde vêm os males do mundo? De onde vêm os males? Os males é do mundo. De onde vêm os males do mundo? Ninguém responde. Ninguém fala nada. Jesus poderia ter dito, os males do mundo vêm dos demônios. Demônios. Exterior, não é? É de fora para dentro. De fora para dentro. De fora para dentro. Ok? Não. Não. Ele disse que os males do mundo vêm do coração do homem. Do coração do homem. Ok? O que é o coração? Coração é isso aqui, ó. Coração do homem é isso aqui, ó. Coração do homem é isso aqui, ó. É a sua mente, é aqui, ó. É daqui que sai, que vem os pensamentos ruins do homem. O adultério não é culpa da pombagira, não. O vício não é culpa do Zé Pilintra, o cigarro e a bebida. O assassinato, o homicídio, não é culpa do tranca-rua. E aqui eu não estou bancando advogado dessas entidades. É que nós precisamos tomar vergonha na nossa cara e parar com o preconceito, a discriminação, o racismo na pele, o racismo na religião, a intolerância religiosa e culpar as entidades de matriz africana quando nós é quem desejamos. Quando nós é que paramos. Vou dar um outro exemplo aqui. Oh, meu Deus, cadê o trem? O trem que some toda hora. Sumiu. Aí, ó. É o demônio que pegou o negócio que eu tô apagando. Misericórdia. Achei. Deixa eu ver a bateria como é que tá. Então, dá só uma olhada nisso aqui. Ó o Rui Charles aí. Acabei de ver ali, Rui Charles. Seja bem-vindo. Então, a gente tem que parar com essa palhaçada, tá? Para com isso aí. Seria bom se nós expulsássemos os nossos males dentro de nós mesmos. Não é ficar culpando os outros, não. Pegando os outros como bode expiatório. Então, vou dar um exemplo aqui. Um outro exemplo aqui desenhando. Aqui tem um cidadão. Aqui, ó. Ó o tamanho do zóio dele, ó. Ó. Meu Deus, ó. O cidadão viu aqui, ó. O que o cidadão viu aqui, ó? Ele viu uma mulher, não é? Ó. Ele viu aqui uma mulher, ó. Uma mulher aqui, ó. Tá? E essa mulher, ó. Ó o que ele viu. Viu uma mulher com seios fartos, não é? Uma mulher com seios fartos. E viu também uma mulher, ó. Com a retaguarda. Rapaz! Ó. Viu uma mulher aí com short, ó. E aí o que acontece? Ó, ele tá olhando o que aqui, ó? A abundância, né? Ele tá olhando aqui, né? A mulher, ok? Tá olhando a mulher aqui, a mulher tá lá de boa, tal. Ele tá olhando ela. Você vai ser muito bocó, muito trouxa, muito idiota, se você acreditar que tem um capetinho aqui falando para ele, olha ela, ou que tem uma entidade nessa mulher. Não, a mulher tá lá, agora ele é que tá cobiçando, e aí vai gerar na mente dele, né, chamando ela de gostosa, não é?
ó, desejando ela, ok? Desejando ela, né? Opa, escrever errado, tá amarrado. Ó, desejando ela, ó, né? Já querendo pegar o celular dela, o número dela, o zap dela, se aproximar dela, querer saber como que ela se chama, e aí vai. Aí você vai culpar o diabo, o demônio? Não, meu amigo, são os seus sentimentos. Vamos ver isso nas escrituras? Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar uma Bíblia lá, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, é isso? Cadê o Tiago aqui? Tiago, parece Tiago. Aqui, ó, Tiago. Vamos ver aqui, vamos ver a Bíblia, tá? Para vocês não ficarem me chamando de herege. É que a verdade dói, né? É melhor jogar a culpa em outro. O demônio! O demônio não, foi o homem mesmo que olhou. Foi o homem mesmo que quis. Foi o diabo nenhum não. Tem que tomar vergonha na cara e parar com isso. Vamos lá. Opa. Deixa eu ver aqui, Tiago 1. Aqui, ó. Acho que é 1,13, né? Aqui, ó. Olha o que o Tiago está falando. Tiago, discípulo do Senhor, irmão de Jesus Cristo, tá? Ele está falando assim. Ó, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Desejo exasperado, desejo exagerado da carne humana mesmo, inerente, né? Os desejos sexuais, os prazeres, e pega para tudo quanto é lado, ok? A gente não pode dar vazão à concupiscência, ao desejo errado, reto em hebraico, errar o alvo. Você não tem sua esposa? Deseja a tua esposa. Você não tem o teu marido? Deseja o teu marido. Você não tem o teu carro? Deseja o teu carro, não é o carro do vizinho. Ok? Vamos lá. É Deus quem me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. A concupiscência do cidadão aqui. Viu uma mulher bonita, como diz no mundo, gostosa, né? Com as ancas grandes lá, com o bumbum dela, né? Um corpo perfeito, assim, dentro do padrão da sensualidade. Tá lá um corpão e o cara tá olhando para ela. Gostosa, desejando, quer WhatsApp, quer puxar conversa. E esse cara aqui, ele é casado. Ele não consegue controlar isso? Se ele quiser, consegue. Mas depois que ele fizer a besteira de se deitar com ela tá na dela. Aí depois que ele deita com ela, se arrepende, alguém descobre, a casa cai, já era. Aí ele vai colocar a culpa em quem? Na pombagira. Onde que a pombagira entra nessa história? Onde que o demônio entra nessa história? E aí? É a pombagira? É o demônio? Ô irmão, ô irmã, não, é você mesmo. Somos nós mesmos, homens ou mulheres. Deficiência de caráter, fraqueza, um deslize. Mas eu não estou aqui como o fiscal do céu, não. O carcereiro do inferno. Eu não estou aqui, não, para te julgar, para te condenar. Estou aqui para dizer que é mais bonito você assumir que nós somos homens, somos falhos, e que nós somos pegos em nossas próprias fraquezas e deslizes humanos e carnais. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera morte. E aí que vem separação,
depressão na mulher, no homem, a desestrutura familiar, psicológica nos filhos, toda essa loucura, esse manicômio de desestruturação familiar que nós vemos hoje. Filhos rebeldes, filhos revoltados, famílias que não dá para se entender mais com família, que não se vê, ninguém sabe quem é pai, quem é mãe, quem é irmão. Não é o diabo, somos nós mesmos. Você entendeu agora? Hã? Então, essa história de vale da sombra da morte, medo, essas coisas, não tem nada a ver, ok? Davi está ensinando a gente no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, mas precisamos nos apegar ao verdadeiro pastor, precisamos nos alimentar da verdadeira pastagem sadia, a saudável água do ribeiro, não é como diz o Salmo capítulo 1, as árvores que estão plantadas ao ribeiro do Espírito Santo, água limpa. Tem muito crente aí bebendo água, muito velhinha doente pra caramba, né? Bebendo água de córrego podre, de igreja podre, de pregação podre, suja, imunda, onde os seus líderes estão envolvidos com as maiores corrupções políticas desse país, com assassinato, com morte, com crimes, está recebendo uma água podre, viu, ovelha? Por isso que você está doente desse jeito. Quando não é podre de assassinato, é podre de doutrina. Por isso que você está nesse estado que você está. É preciso você conhecer Jesus, se ainda não conhece. Receber a água pura do Espírito Santo, que dá vida, que dá saúde, que te dá alegria e felicidade. Você precisa disso. Tá bom? E aqui eu não estou generalizando todos os pastores, missionários, ou sei lá, apóstolos, reverendos, não. E anciãos, não. Porque existe muita gente aí, uma galera com compromisso com Deus, compromisso com o Espírito Santo, compromisso com a verdade da palavra. Ontem mesmo, enfim, eu estive num lugar muito bom, maravilhoso, lá do pastor Cristiano, se não me engano, do irmão Carlos aí. Avenida do Cursino, não é? 2891, se não me engano. Avenida do Cursino, 2891. A Igreja Semente da Fé, Igreja Apostólica. Não por ir lá. Quem sabe eu não encontro você lá um dia desses. Não é? Será um prazer imenso apertar sua mão, te dar um abraço, tá bom? E assim eu termino essa live de hoje. E que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, Pastor verdadeiro, eu vos peço nessa hora, pela luz do Espírito Santo, que o Senhor ilumine esse irmão, essa irmã, que o Senhor ilumine esta família, também essa igreja, essa comunidade, essa pessoa que se diz pastor, presbítero, missionário, evangelista, seja lá o que for, que ela tenha uma experiência contigo, o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele que quando uma ovelha ela é rebelde, ela não quer andar junto com o grupo, ele vai lá com o seu bordão, com o seu cajado e quebra mesmo a patinha da ovelha. Porque aí vai doer, vai demorar, ela vai aprender, vai ficar guardadinha lá, e ela vai aprender que nunca mais ela deve desobedecer esse pastor. Sempre andar com ele para ela não ir por caminhos errados, pedregosos, onde tem serpentes ou ervas daninhas que possam matá-la. Senhor, pastor dos pastores, toca também aí, como o Senhor tocou na coxa de Jacó, toca também nessa pessoa, nesse pastor, nessa ovelha, alentando ele e ela do caminho errado, da pastagem venenosa, da água suja que ela está bebendo e se alimentando. Traga ela para o teu rebanho, Jesus. É o que eu te peço. Peço que o Senhor, nesse momento, derrame graça, derrame cura, derrame bênçãos de emprego, de prosperidade, principalmente espiritual, prosperidade financeira, na saúde psicológica, mental, libertação da religiosidade, dos dogmas, das doutrinas que só judiam das pessoas. Pai amado, essa pessoa que está no hospital, essa pessoa que está no presídio, essa pessoa que está na rua, na Cracolândia, nos asilos ou nos manicômios, em algum lugar do estado de doença mental,
esse lar que não tem paz, que não tem família, que não tem união, pode ter uma casa, mas não tem um lar, pode ter homem e mulher e filhos, mas não tem pai, nem mãe, nem filhos. Eu peço a sua bênção, a sua graça e a sua luz sobre essas pessoas, transformando-as para o bem, em nome de Jesus Cristo, com o poder do Eterno e com a luz e orientação do Espírito Santo. Muito obrigado, você que esteve comigo até aqui. Até a próxima. Deus abençoe e Deus abençoe também os irmãos da Igreja Apostólica Semente, não é? Da Fé, e também o irmão Carlos, a sua esposa, o Roberto, o nosso querido irmão que está aí também. Vou só lembrar o nome dele de novo aqui, peraí, que eu estou me esquecido, né? O Rui Charles, e também os meus irmãos do grupo de oração e mensagem Rosa de Saron. A todos vocês, muito obrigado. Até a próxima transmissão. Boa noite, excelente domingo, final de semana para vocês.